Olá, prezados irmãos e amigos, graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo na TV Caminho Livre. Nós vamos continuar tratando da doutrina juízo investigativo, uma doutrina exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje vamos analisar mais alguns pressupostos da Igreja acerca desta doutrina, juízo investigativo. Nós gravamos os dois últimos vídeos tratando deste assunto. Já gravamos 5 vídeos no total falando só sobre esse assunto. Os 2 primeiros foram gravados por mim e pelo Elias, lá na sua casa, em Anápolis. Os outros 3 foram gravados aqui no meu escritório. E eu terminei o meu último vídeo tratando deste assunto, lendo o capítulo 27. Vamos ler? Capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Vamos lá? Mateus, capítulo 27. Versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Eu encerrei o meu último vídeo lendo estes 2 textos com o enfoque aqui no versículo 51, mais precisamente na parte que diz que o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Este véu referido aqui é aquele véu que fazia a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. É este o véu. O interessante é que a Igreja Adventista tem um posicionamento a respeito da expressão, do termo, da palavra véu. Ela vai dizer que a Bíblia fala de 3 véus, e não apenas de 2, ela fala de 3. A Igreja Adventista vai dizer que havia um véu na entrada do pátio que dava acesso ali ao ambiente do tabernáculo. Havia um véu ali na entrada. Havia outro véu na entrada da própria tenda, do próprio tabernáculo, na porta. Este véu de entrada era uma espécie de porta de entrada da tenda do tabernáculo. E o terceiro véu, que na verdade não é o terceiro, mas é o segundo, é justamente este véu do qual fala Mateus 27, verso 51, o véu que dividia o Santo do Santíssimo, que separava o Santo do Santíssimo. Então a igreja vai admitir que existem 3 véus, um na entrada do pátio, um na entrada da tenda e o outro dividindo o Santo e o Santíssimo, separando o Santo do Santíssimo. Muito interessante esta afirmação da igreja, e para vocês não dizerem que eu estou tirando coelho da cartola, está aqui neste livro. Este livro é um material da Unas Press, que é o órgão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que pertence à Universidade Adventista lá em São Paulo, UNASP. Isso aqui é material do curso de Teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O editor desse material aqui é o eminente teólogo adventista Frank B. Holbrook. A luz de Hebreus, intercessão, expiação e juízo no santuário celestial. Então, neste livro aqui, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, a igreja afirma que a Bíblia faz menção a 3 véus. 3 véus. Bom, não vamos discutir o mérito destes 3 véus e suas funções. O que nos interessa aqui é discutir o sentido, o significado do principal véu ao qual a Bíblia faz referência. Normalmente, quando a Bíblia fala deste véu, é o véu que separa o Santo do Santíssimo. O livro de Hebreus, quando fala do véu, está falando especificamente deste véu que separa o Santo do Santíssimo, que no santuário terrestre se rasgou de alto a baixo, como nós vimos aqui no texto de Mateus 27, 51, quando Jesus morre na cruz. Jesus, ao morrer, o véu que separa o Santo do Santíssimo no santuário terrestre se rasga de alto a baixo. Querem ver mais uma confirmação do que eu estou falando? Abram em Marcos.
Marcos capítulo 15, verso 37 diz assim: mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Verso 38. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Perceba que quando a Bíblia se refere a um véu, o véu que faz referência ao santuário, que está vinculado ao santuário, o véu é este que faz separação do santo para o santíssimo, que faz a divisão do santo e o santíssimo, que está entre o santo e o santíssimo. É este o véu importante. É este o véu mais significativo. E não o véu da entrada da tenda e da entrada do pátio. Estes véus não possuem um significado importantíssimo, grave, como possui este véu aqui. Tanto é verdade que a Bíblia faz referência a este véu que separava o santo do santíssimo quando Jesus morre. Ele se rasga de alto a baixo. Agora, qual é o sentido disso? Para que, mais precisamente, aponta o fato de o véu do santuário terrestre, quando Jesus morre, se rasga de alto a baixo? Qual é o sentido, qual é o significado, para onde aponta esta ação invisível a olho humano que aconteceu ali dentro do santuário terrestre? Ou seja, o véu se rasgando em duas partes. Para onde aponta isso? Aponta para o fato, aponta para o seguinte fato. Aliás, são dois aspectos importantíssimos. Primeiro, o primeiro deles: os serviços do santuário a partir da morte de Jesus, santuário terrestre, não teriam mais valor para Deus, valor algum. Por que não? Porque todos os tipos, todos os símbolos ligados, vinculados ao ritual do santuário haviam encontrado seu antítipo, haviam encontrado seu cumprimento na pessoa de Cristo que morreu. Então, na morte de Jesus, aquele santuário terrestre perdia o seu valor, não teria mais valor algum, não teria mais sentido espiritual nenhum. Este é o primeiro aspecto. É para isto que aponta primariamente, o véu se rasgando de alto a baixo. E qual é o segundo aspecto? E creio eu, o mais importante, é que o véu que separa o templo, o santuário, separa o santo do santíssimo do santuário, rasgando-se de alto a baixo, quer nos dizer, quer nos indicar que o caminho para Deus, que se encontra no Santíssimo, estava agora franqueado, estava agora aberto. O caminho para Deus se encontrava livre. O caminho está livre para Deus. É isso. Este é o segundo aspecto do sentido que aquela ação invisível do véu se rasgando de alto a baixo lá no santuário por ocasião da morte de Jesus quer indicar, quer apontar. O santuário não tem valor mais, santuário terrestre, e agora o caminho para o Santíssimo está franqueado, está aberto. Ora vejam. Tudo isso se torna muito interessante a partir do instante em que eu vou pegar agora um clássico da Igreja Adventista do Sétimo Dia para poder continuar consubstanciando a nossa fala aqui. E o clássico é este livro aqui, ó. Uma edição bem conhecida, bem tradicional, né? De O Desejado de Todas as Nações, tá? É este o livro que eu pego agora. Eu vou ler um trecho contido na página 727. Este livro aqui é a 11ª edição, tá? 11ª edição de O Desejado de Todas as Nações, página 727. Em outras edições, o texto que eu vou ler se encontra na página 757, tá bom? Só para que você possa encontrar o capítulo do qual eu vou extrair a leitura de alguns trechos, é o Calvário, tá? O Calvário, aqui no Desejado de Todas as Nações, tá bom? Então preste atenção no que eu vou ler,
Porque a nossa discussão de hoje neste vídeo vai ser pautada nesse diapasão, nesse curso, nessa linha de raciocínio. Para onde aponta o sentido, o significado do véu do templo, santuário terrestre, se rasgar em duas partes de alto a baixo por ocasião da morte de Jesus? Esta é a pergunta que ditará o curso deste vídeo, tá certo? Eu leio então a página 727 do capítulo O Calvário, o seguinte trecho. Ellen White, evidentemente, citando, descrevendo aqui a morte de Jesus na cruz, tá? Mas eis que a terra treme e vacila, pois o próprio Senhor se aproxima. Com ruído rompe-se de alto a baixo o véu interior do templo, rasgado por mão invisível, expondo aos olhares da multidão um lugar dantes pleno da presença divina. Ali habitara o Shekinah, ali manifestara Deus sua glória sobre o propiciatório. Ninguém, senão o sumo sacerdote, jamais erguera o véu que separava esse compartimento do resto do templo. Nele penetrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas eis que esse véu é rasgado em dois. O Santíssimo do Santuário Terrestre não mais é um lugar sagrado. Então percebam que o que eu acabei de afirmar aqui agora é confirmado pela profetisa adventista, aqui no Desejado de Todas as Nações. Vamos repetir este enfoque? Qual é o primeiro sentido do véu se rasgando quando Jesus morre lá no santuário terrestre? O primeiro sentido é este: todos os serviços, todo o ritual do santuário não teria mais valor algum para Deus. O ritual havia encontrado o seu cumprimento na pessoa de Cristo, para o qual apontava todas as cerimônias, todos os tipos, todos os símbolos. Então, Ellen White confirma o que eu estou afirmando aqui agora. Percebam que eu não estou falando nenhuma bobagem, né? Isto é um fato que salta aos olhos. O santuário, então, perdeu valor, perdeu sentido, e como disse Ellen White aqui, o santuário terrestre não é mais um lugar sagrado. Esse é o primeiro sentido, o sentido primário do véu do templo se rasgando. Vamos ler mais um trechinho? Ela diz aqui no último parágrafo do capítulo O Calvário o seguinte: tudo é terror e confusão. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai-lhe da mão paralisada e o cordeiro escapa. Isso aqui, ela descrevendo o que aconteceria ali no santuário todo santo dia, né? O sacrifício da tarde e tal, aquela coisa. O tipo encontrara o antítipo por ocasião da morte do Filho de Deus. Foi feito o grande sacrifício. Olha isso aqui. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Não mais necessita a pecadora, aflita a humanidade esperar a chegada do sumo sacerdote. Daí em diante devia o Salvador oficiar como sacerdote e advogado no céu dos céus. Percebam, irmãos e amigos, quão grave é esta afirmação e ao mesmo tempo reveladora que eu acabei de ler aqui de O Desejado de Todas as Nações. Perceba que Ellen White, ela neste livro aqui, ela está fazendo uma afirmação que ela mesma contradiz em vários outros textos. Ela mesma contradiz. Depois eu quero ler um texto aqui do livro Primeiros Escritos para mostrar isso a vocês. Ela está fazendo uma afirmação cuja teologia da Igreja Adventista sobre a questão, sobre o assunto juízo investigativo, santuário celestial, não concordará. Que afirmação é esta? Vou ler de novo.
Parece mentira, mas é verdade. Eu estou lendo a Ellen White. Com a morte de Jesus, ela diz o seguinte: foi feito o grande sacrifício. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Irmãos e amigos, atentem para a gravidade e para a força que esta afirmação de Ellen White tem. Com a morte de Jesus, é isto mesmo que acontece. A morte de Jesus acontece e o véu do templo se rasga de alto a baixo em duas partes. Primeiro, dando a entender que todo o ritual do santuário não teria valor algum mais, ou seja, o santuário terrestre havia perdido o seu caráter sagrado, porque o tipo havia encontrado o antítipo. Jesus havia cumprido todos os simbolismos e os rituais que eram ali realizados. Esse é o primeiro sentido. E o segundo, que é mais grave e mais importante, é este que Ellen White acaba de afirmar aqui. Que com a morte de Jesus, acha-se agora... Eu tenho que ler de novo isso, porque é impressionante isso. Um novo, vivo caminho está para todos preparado. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Com o véu se rasgando e Jesus morrendo, o que está diante do povo de Deus agora? Um caminho aberto para o Santíssimo, para o trono de Deus. É isso o sentido desta frase, desta afirmação aqui no Desejado de Todas as Nações. Porém, no entanto, não é isso que a teologia adventista vai afirmar. Por que não? Porque a teologia adventista vai afirmar que ao ascender aos céus, Jesus vai dar uma parada de 1800 e alguns anos ali no lugar santo do santuário celestial. Porque para a igreja adventista do sétimo dia, o santuário celestial, assim como o terrestre, também possuía 2 compartimentos. A igreja adventista vai afirmar que quando Moisés recebe a ordem de construir o santuário, esta ordem está lá em Êxodo capítulo 25, versos 8 e 9, Moisés recebe ali um modelo daquilo que ele deveria construir, que seria uma cópia do santuário celestial. A igreja adventista vai afirmar que este modelo, esta cópia, era uma cópia fiel, era uma cópia exata do santuário celestial. É isso que vai afirmar a igreja adventista do sétimo dia. Então, para a igreja adventista do sétimo dia, o santuário celestial também tem 2 compartimentos, o santo e o santíssimo. O que é pior, hein? O santuário celestial também tem um véu. Ora, diga-se. Ora, o santuário celestial então também tem um véu. É isto que vai afirmar a igreja adventista do sétimo dia, dentre outras coisas. Então nós precisamos entender este assunto sob o prisma da igreja adventista, que é tremendamente contraditório, porque a própria Ellen White, aqui no Desejado de Todas as Nações, está dizendo o seguinte: Jesus morre, um novo caminho está aberto para o povo de Deus, e esse vivo caminho nos leva para onde? Direto para o Santíssimo, direto para a presença de Deus. Qual era o móvel lá no santuário terrestre que representava o trono de Deus? O lugar onde Deus está, o lugar onde Deus habita. Qual era o móvel? Não era a arca? Essa arca não ficava lá no Santíssimo, no Santo dos Santos? Sim, era a arca com o propiciatório, 2 querubins. E ali entre os 2 querubins, acima do propiciatório, Deus se manifestava de forma gloriosa através do Shekinah. Portanto, o lugar santíssimo é uma representação pictórica do trono de Deus, do lugar onde Deus habita, do lugar onde Deus está, da ambiência de Deus. Quando Jesus morre, obviamente, com o véu do templo se rasgando, a maior mensagem é esta: o caminho para Deus está aberto com a morte de Jesus. Está franqueado. O caminho para Deus está livre. Mas não é isso que a igreja vai afirmar. Ela vai afirmar que Jesus, ao ascender aos céus, foi para o lugar
santo. E olha, você sabe qual é o texto que a Igreja Adventista lança a mão para poder afirmar esta coisa absurda, não comprovada pela Bíblia, evidentemente? Está aqui em Hebreus. Abre em Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pasmem os senhores, pasmem. O texto sobre o qual a Igreja Adventista lança mão para poder afirmar que Jesus, após a sua ressurreição, após ascender aos céus, vai para o lugar santo, o compartimento do santo, do santuário celestial, é este aqui. É este aqui, esse texto que eu acabei de ler. A igreja vai afirmar que o véu mencionado aqui no verso 19 não é o segundo véu, o véu que faz separação entre o santo e o santíssimo. Não, a igreja vai afirmar que o véu mencionado aqui é o véu que ficava à porta da tenda. É o véu de entrada. De entrada. Ficava na entrada da tenda. É isso que vai afirmar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o diabo fica nervoso, né, quando eu falo sobre esse tema. Quando eu estou aqui não apenas desconstruindo uma doutrina espúria, eu estou como que dissecando um cadáver doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque é isso que é essa doutrina, juízo investigativo. Eu não estou simplesmente desconstruindo uma doutrina, eu estou dissecando um cadáver doutrinário, teológico, espúrio, falso, equivocado. E o diabo fica nervoso, né? E o diabo fica irado, porque a verdade está sendo estabelecida. A verdade de Deus está vencendo. A verdade de Deus triunfará, quer o diabo queira, quer não. Ele já é um ser derrotado, já está derrotado, já foi derrotado na cruz. É por isso que ele lança mão de artifícios os mais diversos para tentar impedir que a verdade seja propagada. A igreja, então, adventista lança mão de Hebreus, capítulo 6, versos 19 e 20, para dizer que este véu mencionado aqui no verso 19 é o véu de entrada da tenda e não o véu que separa o santo do santíssimo. Ora bolas, meu Deus do céu! Isso é tão arbitrário, tão violento, que a igreja ela vai dizer o seguinte: olha, aqui no capítulo 6, o autor de Hebreus não está levando em consideração Levítico 16 como ele faz nos outros capítulos, nos demais capítulos aqui do livro de Hebreus. Por que Levítico 16? Porque é lá no capítulo 16 do livro de Levítico que está descrito, é lá que se encontra a narrativa descritiva do dia da expiação. O dia da expiação, que era a principal cerimônia, a principal festa do calendário judaico, o Yom Kippurim, ou Yom Kippur. O dia da expiação. E é sobre o dia da expiação, tendo o dia da expiação de Levítico 16, cuja descrição maior está lá em Levítico 16, em mente, é que o autor fala sobre a superioridade do sacrifício de Cristo realizado na cruz, do sentido disso, da importância disso. Porque os judeus cristãos, para quem o escritor de Hebreus direciona a sua epístola, estavam na iminência de voltar a sacrificar de novo. Eles queriam voltar à velha prática dos sacrifícios, como se isso fosse resolver alguma coisa, como se isso tivesse validade, como se tivesse importância, como se tivesse valia diante de Deus. Então, o livro de Hebreus nada mais é do que uma grande exortação, no sentido de fazer com que o povo hebreu, os fiéis, judeus, cristãos convertidos fiéis, porque havia no meio deles um grupo de infiéis, de impostores, de falsos crentes.
Então o escritor de Hebreus exorta os cristãos fiéis a não voltarem, a não darem um passo atrás no sentido de voltar a sacrificar. Por quê? Porque Jesus já havia cumprido todo o ritual do santuário. Jesus agora era o nosso sumo sacerdote e estava lá no céu fazendo intercessão por nós. Grosso modo é isso que o escritor de Hebreus vai dizer, dentre tantas coisas maravilhosas que ele diz nesse livro. Mas a igreja adventista diz que não, Jesus quando ascende aos céus, ele vai ficar 1800 e alguns anos no compartimento santo. Ele só vai entrar no Santíssimo no dia 22 de outubro de 1844, quando termina a contagem daquele grande período profético, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, porque 2.300 tardes e manhãs corresponde a 2.300 dias, que em profecia corresponde a 2.300 anos, que se encerraram segundo as contas, baseado no calendário caraíta, dos judeus caraítas, em 22 de outubro de 1844. Eu já disse aqui num dos meus vídeos, se não me engano no terceiro vídeo, abordando aqui um livro editado pelo Frank Holbrook, um livro de um eminente teólogo adventista chamado William Shea, onde ele, é dessa coleção aqui, tá? É porque ele não se encontra aqui perto de mim agora. Onde ele, William Shea, afirma ipsis literis, fazendo as contas lá, tentando arrumar alguns meios de fazer essa conta dar certo, de 2.300 anos dar certo. Ele diz o seguinte, que Jesus não entrou, é muito engraçado isso, Jesus não entrou no dia 22 de outubro de 1844. Contrariando Ellen White, toda a teologia adventista, William Shea, proeminente teólogo adventista, vai dizer, não, ele não entrou, não foi no dia 22 não, ele entrou no dia 20. Tem 2 dias de diferença, mas esses 2 dias não tem significado, não tem importância nenhuma. Ele entrou 2 dias antes, no dia 20. Portanto, quer dizer que aqueles irmãos lá do desapontamento já estavam 2 dias atrasados, segundo o William Shea. É ridículo, né? Quanto mais você lança mão das fontes primárias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais você se surpreende, né, com os malabarismos que a teologia, que os teólogos adventistas fazem para poder chancelar os seus pressupostos, mas não com a Bíblia. Com a Bíblia não tem jeito. Porque o que este texto está falando aqui, em Hebreus 6, 19 e 20, é justamente o contrário. Né? Que Jesus entra no véu, no santuário, que fica atrás do véu. Que véu? O segundo véu. É lá que ele entra. Ora, vamos entender isso então? Vamos começar lendo aqui Marcos, capítulo 16. Vamos começar lendo Marcos, capítulo 16. Vamos lá, abre aí. Marcos 16, verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. Logo após a ressurreição, Jesus, eu quero ler isso daqui a pouco, Jesus sobe aos céus, recebe a chancela do Pai, de que tudo realmente havia se cumprido. Jesus volta, passa ali 40 dias, 40 noites com os discípulos, e depois ele sobe aos céus. Quando ele sobe aos céus, ele vai direto para onde? Olha o que diz o verso 19. Foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. É isso que diz o evangelista Marcos. Foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. O fato de Jesus sentar-se à direita de Deus quer dizer que Jesus estava especificamente onde? No Santíssimo. Porque o Santíssimo é o lugar de habitação de Deus, é o lugar onde Deus habita. É santíssimo justamente porque Deus habita ali, Deus está ali. O lugar original de Deus, a ambiência original de Deus é o Santíssimo. E Jesus foi direto para lá, diz-nos o evangelista Marcos. O interessante, amados irmãos, agora corroborando uma observação que eu fiz agora mesmo, é o seguinte. Vamos abrir em João capítulo 20.
Isso que eu vou ler agora é um detalhe. Se você não crê da forma como eu creio, e como alguns amigos meus que são estudiosos e teólogos também creem, do mesmo modo, se você não crê, não tem problema não, tá? É só um detalhe que vai realçar ainda mais o que nós estamos falando aqui. Lá, abra em João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, versos 16 e 17. Jesus ressuscita ali logo nas primeiras horas do primeiro dia da semana. Maria Madalena vai ao túmulo pensando ali encontrar o corpo de Jesus, onde ela pudesse ungí-lo. Ao invés de encontrar Jesus, se encontra com dois anjos que dizem que, olha, Jesus não está mais ali, e ela quer saber onde foi que levaram Jesus, onde foi que levaram o corpo de Jesus. Eu quero saber. E aí, Jesus diz a Maria o seguinte: Maria, olha o verso 16. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou, verso 17. Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. O que acontece ali? Tem muita gente que não crê nisso que eu vou falar aqui agora, não tem problema não. Jesus, quando diz assim, Maria, e ela reconhece que é Jesus, ressurreto, Jesus diz, olha, Maria, não me detenha, eu ainda não subi para o meu Pai. O que acontece ali? Jesus sobe a Deus, vai direto para Deus e recebe o quê? Recebe a bênção de Deus, a chancela de Deus. Jesus se apresenta ali agora para o Pai. Ele nem senta, ele não se senta, ele não se assenta ali. Ele em pé mesmo, ele se apresenta diante do Pai e diz, Pai, está consumado, realizei a obra para a qual o Senhor me enviou à terra. Salvei os meus filhos, morri no lugar deles. A minha justiça pertence a eles. E ele recebe a chancela do Pai. Ele recebe a bênção do Pai. E então ele volta imediatamente à terra e vai passar ali 40 dias com os discípulos. Evidentemente orientando-os, né, antes de ele subir de forma definitiva para os céus. E quando ele sobe de forma definitiva para os céus, ele vai direto para o Santíssimo, como disse o evangelista Marcos. Percebam que aqui em Atos, olha só, Atos capítulo 7, vamos lá? Atos capítulo 7. Verso 55 diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão vê Jesus no céu, à direita de Deus. E olha em que posição Jesus está. Então disse, verso 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Percebam que Estevão vê Jesus em pé, à direita de Deus. E o que Jesus está fazendo em pé é digno de nota. Por que ele está em pé e não sentado? Porque ele está apresentando o resultado de toda a sua obra. Tudo o que ele fez em nosso lugar, no lugar dos crentes, dos seus filhos, da sua igreja, do seu povo. Quando ele está apresentando o resultado de tudo que ele fez em prol do seu povo, enquanto ele faz isso, ele está em pé. E quando ele termina de fazer isto, porque ele recebe a bênção de Deus, a aprovação divina, aí é que ele se assenta. Abram comigo Efésios. Abra aí Efésios. Vamos ler o capítulo 1 primeiro. Efésios capítulo 1, verso 20. Paulo aos Efésios diz o seguinte, esse ele é uma referência a Deus, Pai. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo o quê? Fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Portanto, depois que Jesus realiza a obra de apresentar-se a Deus e dizer, Pai, eu cumpri tudo que o Senhor me ordenou que eu cumprisse. Tudo foi cumprido na íntegra. Depois que ele recebe a aprovação de Deus, é que ele faz o quê? Ele se assenta. Porque o que ele realizou ali? Ele realizou em vida e na sua morte, na sua ressurreição, ele realizou o quê? A purificação dos pecados do seu povo.
justificando o seu povo, já glorificando o seu povo. Ele realiza essa obra maravilhosa em prol do seu povo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, relata isso aqui. Deus fez com que Jesus, ao subir aos céus, Jesus sentasse à sua direita. Depois que ele apresenta os resultados da sua obra, ele se assenta ao lado de Deus. Olha Efésios 2, versos 4, 5 e 6. Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer que pela fé nós ressuscitamos com Cristo? Sim. Pela fé nós nos assentamos ao lado do trono de Deus juntamente com Cristo? Sim, é isso que o texto diz. Porque é lá onde Jesus está, ao lado do trono de Deus, assentado. Por que assentado? Porque ele já realizou a obra. Quando o sumo sacerdote, lá no santuário terrestre, entrava no ambiente do Santo dos Santos, uma vez por ano, para realizar ali o Yom Kippurim, o dia da expiação, realizar a expiação em prol do povo, o sacerdote se assentava? O sacerdote se assentava? Não, o sacerdote não se assentava. Até porque não havia cadeira para ele se assentar ali no lugar santo, ou aliás, no lugar santíssimo do santuário terrestre. Não havia. Então, o sumo sacerdote que entrava no lugar santo dos santos, no dia da expiação, ele realizava todo o cerimonial em pé. Ele não se sentava. Não se sentava. Isso é um detalhe digno de nota. Digno de nota. Vamos a Hebreus. Vamos ler primeiro capítulo 1, verso 3 de Hebreus. Hebreus capítulo 1, verso 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Como é que é? O que esse texto está nos dizendo? Que Cristo, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois que ele fez o quê? Depois que ele realizou a expiação. Depois que ele pagou o preço pelos pecados do povo. Depois que ele realizou a justificação do seu povo, ressuscitando e se apresentando diante de Deus, ele faz isso em pé, mas depois que ele faz isso, ele faz o quê? Ele se assenta à direita da majestade nas alturas, e é pela fé que nós também nos assentamos no mesmo lugar onde Jesus está. Por quê? Porque o caminho do Santíssimo está aberto para nós. Não é necessário agora eu ser bloqueado ali no santo. Não há nenhum obstáculo me impedindo de me aproximar do trono de Deus, que no santuário terrestre ficava no lugar santo dos santos, no Santíssimo. Não há nenhum obstáculo mais, não há véu mais, até porque o véu era um símbolo também. O véu não servia só para separar o santo do Santíssimo, o véu também era um símbolo da própria pessoa de Cristo, que se colocava entre Deus e o seu povo. Vejam como isso é maravilhoso. Então, o enfoque de Hebreus aqui, quando Hebreus fala do véu, não é aludir aqui no capítulo 6, como afirma a Igreja Adventista, a um véu como sendo o véu da porta de entrada da tenda. Não, e sim ao véu que fazia a separação entre o santo e o Santíssimo no santuário terrestre. Véu este que, quando Jesus morre, se rasga de alto a baixo, por uma obra direta de Deus. Então veja, gente, o que nós estamos analisando aqui é aquilo que a Bíblia deixa absolutamente claro.
Olha o Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Na época em que o escritor de Hebreus escrevia Hebreus, Jesus já estava assentado, porque ele já havia feito a purificação dos pecados do seu povo. E aí alguém pergunta, ele estava sentado fazendo o quê? Nos representando. Nos representando. Graças ao que Jesus fez, nós pela fé estamos assentados ali diante do trono de Deus também. Olha o privilégio. Ele está nos representando. Gente, a Igreja Adventista então afirma que o ministério de Jesus no céu é bifásico. Primeiro ele passa 1800 e tantos anos no santo, e depois no dia 22 de outubro, em cumprimento da profecia de Daniel 8,14, ele adentra ao Santíssimo para realizar o tal juízo investigativo, onde ele vai aceitar nomes e rejeitar nomes, aceitar nomes e rejeitar nomes. Onde é que isso se encontra aqui no livro de Hebreus? Que Jesus está fazendo lá no céu agora um juízo investigativo. Onde é que isto se encontra no livro de Hebreus? Simplesmente isso não existe. Não existe. E um dos grandes erros hermenêuticos, por que não dizer exegéticos, da Igreja Adventista, da teologia adventista quanto a este assunto, é querer afirmar o seguinte: olha, porque o santuário terrestre tinha 2 compartimentos, o santuário do céu, de quem o santuário terrestre era uma cópia, também tem que ter 2 compartimentos. E por isso o ministério de Jesus é bifásico. Primeiro ele para no santo, depois ele vai para o Santíssimo. Onde na Bíblia isso está expresso, explicitado, escrito? Onde? A Igreja Adventista nunca entendeu algo que o escritor de Hebreus explica aqui no capítulo 9 de Hebreus, e eu vou ler agora. Verso 1 em diante. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o santo lugar. É o primeiro compartimento. Por trás do segundo véu, olha aqui, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, olha o verso 6. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Que serviços sagrados eram esses que os sacerdotes realizavam continuamente ali no primeiro compartimento? Era repor os elementos sagrados do azeite, que queimava ali no candelabro, o pão da proposição, ou os pães da proposição em número de 12, cada pão representando uma tribo de Israel, e o incenso do altar de incenso. Era necessário que o sacerdote entrasse ali no primeiro compartimento todo santo dia. Ali, veja só, ali no primeiro compartimento não se fazia nenhum tipo de sacrifício, não se realizava nenhum sacrifício ali. Somente uma vez, numa cerimônia muito específica, segundo Levítico, é que o sacerdote aspergia o sangue do animal nas pontas do altar de incenso, uma única vez no ano, só isso. Mas durante o dia, os serviços que eram realizados no primeiro compartimento eram esses serviços: trocar os pães da proposição, repor o azeite lá do candelabro e trocar o incenso, repor o incenso que vivia queimando ali no altar de incenso. Era estes os serviços sagrados que eram realizados todo santo dia dentro do primeiro compartimento. Olha o verso 7. Mas no segundo, que é o Santo dos Santos, ou Santíssimo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. No segundo compartimento, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, sozinho. Olha o verso 8. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não está
ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Olha só o que nós vemos, nós estamos falando aqui desde o primeiro momento em que nós abrimos este vídeo. O caminho do santuário não havia se manifestado. Qual santuário? O caminho do santuário celestial, onde Deus habita. Este caminho para Deus não havia se manifestado ainda, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Que primeiro tabernáculo é este? É o tabernáculo terrestre. É o santuário terrestre. Enquanto este santuário terrestre vigorava, o caminho real para Deus no santuário celestial não estava desimpedido. É isso que o autor de Hebreus está dizendo, justamente aquilo que nós afirmamos no início deste vídeo e que foi corroborado, surpreendentemente, por Ellen White, aqui no livro Desejado de Todas as Nações, a página 727. Vocês estão percebendo como as coisas são claras? E olha, verso 9, Hebreus 8, aliás, 9. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quer dizer que na época que o escritor de Hebreus estava escrevendo este livro, esta grande exortação para os judeus cristãos, os judeus ainda continuavam sacrificando. Ainda continuavam sacrificando, embora todo aquele ritual havia perdido o sentido, havia perdido a natureza santa e sagrada, porque Jesus já havia morrido. Já havia abolido aquela primeira aliança, aquele primeiro tabernáculo. É isso que o escritor de Hebreus está deixando claro aqui. Continuemos a leitura do capítulo 9 de Hebreus a partir do verso 11. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, ou seja, gente, os bens já foram realizados. Hebreus trata de bens já realizados, como diz lá em capítulo 1, verso 3. Depois de haver feito a purificação, assentou-se à direita da majestade dos céus. Ou seja, os bens para os quais Jesus veio já foram realizados. É passado. Não é futuro mais. Não é futuro. Vou repetir. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Amados, prestem atenção nisso. A Igreja Adventista, ao afirmar os seus postulados, ela deixa bem claro que houve duas entradas de Jesus no santuário celestial. Duas entradas. Primeiro, quando ele ascende aos céus, depois da ressurreição, ele entra no santo. Depois, no dia 22 de outubro de 1844, ele entra, só que agora ele entra no lugar santíssimo. Então veja, a igreja tem que admitir o seguinte, que Jesus entra duas vezes no santuário celestial. Mas a Bíblia só afirma que Jesus entrou uma vez. Uma vez. Só houve uma entrada. Por que só houve uma entrada? Uma entrada depois que ele voltou de modo definitivo. Porque aí pode aparecer um engraçadinho e dizer o seguinte: foi você mesmo que disse que quando Jesus ressuscita, ele vai lá para o céu, para o santuário, para se apresentar a Deus, depois ele volta para entrar de novo. Espera lá um pouquinho, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando ele se apresenta para Deus em pé diante do santuário, ele se apresenta para mostrar a Deus os resultados da sua morte. Ele havia morrido em lugar do seu povo e da sua igreja. Ele está em pé diante de Deus, apresentando os resultados da sua obra, especialmente da sua morte, para Deus. É diferente. É diferente. Porque depois que Deus aprova o resultado, ou os resultados santos e sagrados
da obra que Jesus realizou em nosso lugar, o que ele faz? Ele se assenta. Então veja, em todos, e tem um outro detalhe, viu? Algum espertinho pode estar pensando, e tem um outro detalhe. Jesus não entra a primeira vez num lugar santo, não, ele entra direto no Santíssimo. Em todas as vezes em que ele entra no Santíssimo. Ele entra no Santíssimo. Agora, quando ele entra no Santíssimo, depois que ele sobe aos céus de modo definitivo, ele entra para se assentar ao lado do trono de Deus. E é por isso que a Bíblia diz aqui, olha, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Ele entrou no santuário e se assentou uma vez por todas. Uma vez por todas. Porque ele obteve do Pai eterna redenção. Para quem? Para o seu povo. Portanto, verso 13, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Olha o verso 24 aí mesmo do capítulo 9. Eu estou adiantando para que a gente possa ir para o fim. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Veja isso. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Olha o verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. E olha, aqui fica claro uma coisa. O ministério realizado durante o santuário terrestre, o vigor, aliás, a vigência, do santuário terrestre, ele é uma representação do primeiro compartimento. O primeiro compartimento do santuário, ele é uma representação deste ministério do santuário terrestre. Enquanto o santuário terrestre vigorou, o primeiro compartimento do santuário era um símbolo disso. O segundo compartimento é o símbolo do que Jesus está fazendo ora no céu. Ou seja, ele está diante do próprio Deus, apresentando o quê? Os resultados de tudo aquilo que ele fez em prol dos seus filhos, em prol dos crentes, em prol da sua igreja, em prol dos seus eleitos, dos seus escolhidos. É isto que fica claro aqui. Então, o período judaico é representado pelo primeiro compartimento. E esse período cristão, vamos dizer assim, é representado pelo segundo compartimento. É isso que o escritor de Hebreus deixa muito claro aqui, muito, mas muito claro mesmo. E olha que o escritor de Hebreus diz aqui no capítulo 10, a partir do verso 8, olha só. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o que primeiro? O primeiro santuário. O primeiro santuário tinha que ser removido. Para quê? Para estabelecer o que agora? Para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Olha o que ele diz aqui no verso 12, o escritor de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus.
aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Embora hoje nós estejamos num processo de santificação, nós já fomos aperfeiçoados do ponto de vista espiritual diante de Deus. Eu já disse isso aqui várias vezes, em muitos vídeos que eu publiquei aqui na TV Caminho Livre. Nós já somos pessoas perfeitas aos olhos de Deus. Pela fé nós estamos sentados ao lado do trono de Deus, porque Jesus, o nosso representante, está lá. Se nós ressuscitamos com Ele, pela fé nós estamos sentados juntamente com Cristo ao lado do trono de Deus. É isso que diz Efésios, capítulo 2. É isso que diz Efésios. É isso que Paulo deixa claro. Vejam, irmãos, tudo isso precisa ser mostrado para que, como eu disse, essa doutrina perniciosa de juízo investigativo não seja simplesmente desconstruída. Ela precisa ser enterrada para a honra e para a glória do Senhor Jesus, porque ela depõe contra o que Cristo fez. Jesus está assentado agora no lugar santíssimo. Ele não foi, quando ele ascendeu aos céus, para um lugar santo e permaneceu ali 1800 e tantos anos, como afirma a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No meu vídeo passado eu citei aqui o George Knight. Num dos seus livros ele afirma que realmente é inaceitável essa história da igreja afirmar que Jesus passou 1800 anos circunscrito a um cubículo, longe do trono de Deus. E para ajeitar essa coisa de tal forma que tudo se adeque ao pensamento adventista, aos postulados adventistas, é óbvio que a igreja adventista tem que lançar mão de escritos não fundamentados, escritos extra-bíblicos, que é o caso dos escritos da senhora White. Aqui no livro Primeiros Escritos, na página 55, olha só o que ela diz. É uma visão, que ela tem. Viu o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Quer dizer então que havia um trono num lugar santo e que ela, depois de um certo tempo, ela vê o Pai entrando num carro flamejante e nesse carro ele adentra ao Santo dos Santos no céu e se assenta ali. Quer dizer então que Ellen White observa que há um trono no lugar santo do santuário celestial. Ela tem que fazer esse tipo de afirmação aqui, por quê? Porque a igreja diz que Jesus passa 1800 e tantos anos ali no lugar santo, fazendo não se sabe o quê. Ele só diz o seguinte, fazendo mediação. Quer dizer que o maior período do ministério de Jesus no santuário celestial é simplesmente tido como, não, ele estava fazendo mediação pela sua igreja, pelo seu povo. E aí, a partir de 1844, a igreja vem fazendo o seguinte, não, a partir de 1844, agora ele está analisando nome por nome dos filhos de Deus, aceitando e rejeitando, aprovando e desaprovando, aprovando e reprovando, aprovando e reprovando. É isso que ele está fazendo. E ela continua aqui a página 55 dizendo o seguinte, então Jesus se levantou do trono, assim como o Pai se levanta de um trono, num suposto lugar santo, também Jesus se levanta de um trono num suposto lugar santo. Jesus se levantou do trono. Então, eu estou abreviando aqui, então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde Jesus estava. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Olha o que a igreja faz através de Ellen White para resolver o problema, o dilema que eles mesmos criaram ao dizer que Jesus, quando ascende aos céus, primeiro vai para o santo, depois para o Santíssimo. Eles encontraram um modo de dizer aqui através de Ellen White que quando Jesus sobe para o santo, ele também vai para a presença de Deus e não fica longe de Deus coisíssima nenhuma, porque lá no lugar santo Deus está e tem um trono lá também. Isso é ridículo, é patético, né? É patético. Aí ela diz mais aqui, então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Só que ela contempla Jesus em pé. Em pé.
Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã. Ou seja, ela vê Jesus desenvolvendo o ministério sumo sacerdotal nos céus, como se Jesus fosse um sumo sacerdote segundo a ordem de Arão, e não segundo a ordem de Melquisedeque. Tem esse outro detalhe que é importantíssimo. Porque o sumo sacerdote, quando realizava as cerimônias do dia da expiação, ele estava dentro do recinto sagrado do Santíssimo, ele permanecia em pé, e havia ali uma cordinha amarrada nos seus pés com uma campainha e uma romã. Quando essa campainha fazia um barulho, era sinal de que aquele sumo sacerdote havia sido... a Bíblia não relata nenhum caso disso, mas a campainha era para isso. Se aquela campainha fizesse algum barulho, era um indicativo de que o sumo sacerdote havia sido fulminado pela glória de Deus ali no Santíssimo, havia morrido ali, então os sacerdotes de fora teriam que puxá-lo através dessa corda para, evidentemente, não entrar lá e serem fulminados também, né? Eles utilizavam essa cordinha com essa campainha, essa romã, que estava nas vestes sumos sacerdotais, justamente para isso. Então quer dizer que Jesus também portava uma campainha e uma romã, senhora White. Porque Jesus poderia ser fulminado, né, na presença de Deus ali, né? Poderia cair morto ali, fulminado, e alguém tinha que puxá-lo para fora, né, do recinto sagrado do Santíssimo ali no santuário celestial, né? Isto é ridículo, isto é patético. Patético. Jesus está assentado, porque ele já realizou a obra. Os bens já foram realizados, a purificação já foi realizada. Então agora ele só nos representa diante do Pai. O caminho para o trono de Deus está aberto. É por isso que o autor de Hebreus, aqui no capítulo 4, vamos ler? Hebreus, capítulo 4, verso 16. Diz assim: portanto, olha só, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Só há para os filhos de Deus, diante do trono da graça, duas coisas: misericórdia e graça. Não há reprovação mais, não há condenação mais. Por que não? Porque nós estamos em Cristo Jesus pela fé. Se nós estamos em Cristo Jesus pela fé, por conta de sua justiça conquistada na cruz e na sua ressurreição por nós, nós temos o direito agora de estarmos ao lado do trono de Deus, de nos achegarmos até o trono sagrado de Deus. E só duas coisas nos esperam: misericórdia e graça, não condenação mais. Não há condenação mais, não há reprovação mais. É por isso que Paulo em Romanos vai dizer o seguinte: olha, nenhuma condenação, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão entendendo? Não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. Paulo diz isso no capítulo 8, verso 1 de Romanos. E nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, no verso 34, que é o verso que nós vamos ler agora, capítulo 8, verso 34, corroborando tudo que ele disse antes, em todos os 7 capítulos anteriores, inclusive aqui, nos textos, nos versículos anteriores do capítulo 8, ele vai dizer aqui no verso 34 de Romanos 8, o seguinte: quem os condenará, uma referência aos santos, aos filhos de Deus, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É por isso que nenhuma condenação há. Ou seja, esse negócio da igreja dizer o seguinte: olha, Jesus agora está ali em pé, diante do Santíssimo, como dizia a senhora White, com uma campainha e uma romã amarrada ali na sua túnica, aceitando nomes e rejeitando nomes, aprovando e reprovando, aprovando e reprovando. É óbvio que para esses que ele reprova não há misericórdia nem graça. Só condenação. Só condenação. Mas não é isso que a Bíblia diz. Só há misericórdia e graça agora, nos esperando. Essa história de juiz investigativo, ela depõe contra a obra que Jesus realizou na cruz, irmãos. E eu, para encerrar, eu quero ler aqui Hebreus 10, versos 19
e até o 22, tá? Até o 22. Hebreus 10, 19 e 22 diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Oh, glória a Deus por isso. Vejam o que diz o verso 20 do capítulo 10. Nós começamos com este enfoque do véu e terminamos este vídeo com o enfoque do véu. Pelo novo e vivo caminho, verso 20, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, o véu que separava o santo do santíssimo, o santuário terrestre, se rasga. Um novo e vivo caminho, direto para Deus, está aberto para nós. Um caminho onde nós só iremos encontrar misericórdia e graça. Por que misericórdia e graça? Porque nós ainda estamos nessa terra. Porque nós ainda caímos aqui e acolá. Não é isso que eu tenho dito? Eu venho dizendo isso em quase todos os vídeos. Por que misericórdia e graça? Justamente por isso, porque nós caímos enquanto seres humanos. Mas pela fé, nós estamos com Cristo sentado ao lado do trono de Deus. E não há véu obstaculizando o nosso acesso a Deus. Porque o próprio véu do santuário terrestre, que foi rasgado, era um símbolo de Jesus. Esse véu é Jesus. E Jesus está agora ao lado do trono de Deus. Não há obstáculos que me impeçam de me aproximar desse Deus glorioso que nós temos, que já realizou um bem maravilhoso de nos salvar na cruz. Essa é a mensagem de Hebreus. Essa é a mensagem de Hebreus. Por isso é que Hebreus, o escritor de Hebreus, nos exorta a perseverarmos, não sacrificando animaizinhos de novo, não voltando a sacrificar animaizinhos de novo. O escritor de Hebreus nos exorta a perseverarmos na fé, tendo a certeza de que tudo o que precisava ser feito por nós já foi feito por Cristo. E diante do trono de Deus agora, para os seus filhos, nós que somos seus filhos, nós que cremos no que Ele fez, nós só encontraremos misericórdia e graça. Portanto, essa história de juízo investigativo, onde Deus hoje está ali averiguando nomes, aceitando e rejeitando nomes, isto é uma invenção maldita da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você vai crer na Bíblia, no que a Bíblia diz? Ou você vai continuar crendo no que a teologia adventista diz, em oposição à palavra de Deus, à Bíblia? Você prefere crer no que a Bíblia diz ou no que a teologia adventista diz? Em quem você vai acreditar? Nos pastores, nos teólogos adventistas ou no que a palavra de Deus diz? Que Deus possa iluminar os olhos da sua mente, para que você receba, através dessa unção, o conhecimento do verdadeiro Evangelho. Que a graça de Deus em Jesus Cristo se manifeste em sua vida de um modo real. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.